Boa noite, meus amigos. De novo aqui na live, né? Semana que vem já vai ter curso, de modo que hoje essa live é uma live derradeira, no sentido de que a gente vai procurar fazer inserções de outra maneira a partir da quinta-feira que vem, né? Talvez inserções no meio do curso, coisa assim. Mas hoje eu vou, me ocorreu nesse espaço entre a quinta-feira passada e hoje, e ontem, anteontem, que, puxa vida, eu podia ter dado alguns exemplos, né, de coisas que eu, a respeito da norma, né, da pergunta que a Ana Fernandes fez, né, a janelinha aberta, da pergunta que a Ana fez, né, e dizer o seguinte, para esclarecer algumas perguntas, algumas pessoas que perguntaram coisas anexas, né. Em nenhum momento eu disse que a norma não é para ser seguida. Eu disse que a norma tem muitas idiosincrasias, ou seja, tem coisas que ela não consegue abordar por conta da amplitude do tema, lojas, por exemplo, possível residências também. Então, preciso tomar cuidado para saber quando ela é uma referência e quando ela é uma determinação interessante. Por exemplo, norma se usa para ambientes de trabalho continuado, ou seja, de atenção e de desempenho de tarefas continuadas, né? O que não é o caso do exemplo que eu dei, por exemplo, da circulação de uma loja que tem 1,80 m de largura, 1,70 m de largura e estantes de 3 a 5 metros de altura. Obviamente, a iluminância no piso daquela circulação é a última coisa que interessa para alguém, né? O que interessa é a iluminância vertical na superfície, né, dos expositores, na frente dos expositores. E para isso tem que ter luz, um facho luminoso que faça essa distribuição e não que faça esta distribuição, né? Portanto, não é a concentração da luz não pode estar abaixo do zero, né? Tem que estar distribuída lateralmente, né? São fachos até meio abertos aqui, no sentido de que não precisa ter luz aqui. São como se fossem dois fachos assimétricos, né? Voltado para um lado e para o outro. Então, nesse caso, realmente não faz nenhum sentido, não há nenhuma razão para se atender a essa determinação, nesse caso de loja, e, portanto, ela seria uma referência até muito genérica, né? Loja grande, como eu disse, não serve para muito, que é a loja grande, que é a loja pequena, né? No intermédio, no meio delas duas, tem uma variedade muito grande, né? Então, como é que ficam as referências para essas outras lojas, né? Mas o que eu realmente queria era dizer o seguinte: em primeiro lugar, não quero que vocês se comprometam com erros que vocês possam cometer em assuntos em que vocês estejam realmente com a responsabilidade profissional engajada, ou seja, onde vocês têm que responder judicialmente por eventualmente não terem atendido o caso. Por exemplo, fiquei pensando, no próximo slide eu acho que eu comento isso. Quais são os ambientes que poderiam gerar como se diz, uma reclamação que seja ou trabalhista ou que seja de ordem de consumidor, de direitos ofendidos do consumidor, né? Eu acho assim que, em primeiro lugar, antes disso, a gente tem que saber a norma como ela é, tem que conseguir entender e trazer a norma para o seu lado, principalmente nesse momento de uma queixa de não cumprimento do seu dever profissional, né? Porque toda vez que você conhece alguma coisa mais profundamente, você tem condição de discorrer sobre ela e de poder justificar a sua atitude, né? Se você não tem esse conhecimento, havendo uma reclamação, já fica mais difícil para você se explicar, porque você fez assim e não assado, né? Então, por exemplo, vamos olhar quem são as reclamações, de onde podem vir, vamos ver. No próximo slide eu digo assim, que o Código de Defesa do Consumidor usa a NBR 8995, né? Às vezes já ouvi pessoas mencionarem a norma de desempenho, né? A norma de desempenho é uma norma um pouco também difusa, né? Porque na área de iluminação ela se refere à norma NBR 5413, que deixou de existir lá pelos anos 13 e 14, 2013, 2014. Então,
A norma de desempenho não preocupa tanto. Preocupa realmente tudo aquilo que diz respeito à NBR 89/95. Então, 89/95 é uma cópia da CIE, da norma europeia, né? Da Comissão Internacional de Éclairage, que é o IES europeu, vamos dizer, né? International Illuminating Engineering Society, correspondente na Europa, né? Antes ela seguia as determinações do IES, agora do CIE. Agora não, já faz anos, né? Mas, na verdade, quem são as pessoas que vão reclamar? São os donos de apartamento, provavelmente, os donos de unidades residenciais de condomínios, que são unidades produzidas por grandes corporações, grandes construtoras, né? Então essas pessoas podem reclamar porque não tem isso, não tem aquilo, vamos melhorar, etc, etc, etc. Então, quando, por exemplo, eu faço um trabalho para um grande investidor, eu tomo atenção máxima em tudo que é escritório, em tudo que é garagem. Nas unidades residenciais, a gente não toma atenção, sabe por quê? Porque a gente faz pontos de alimentação sugerindo locais onde haverá distribuição de luminárias, seja na sala de jantar, na sala de estar, na cozinha, na lavanderia. Eles não fazem, a gente não faz mais o projeto específico, a não ser em grandes unidades ou quando eles nos contratam especificamente para fazer. Mas, em geral, mesmo nesses grandes investidores, eles não solicitam fazer por conta de que haverá alguém a escolher, fazer decoração para aquele determinado condômino. Cada um dos condôminos vai escolher o seu projeto de interiores e, consequentemente, haverá alguém fazendo esse projeto para ele, quando não um lojista, por exemplo, né? Então, sim, os lojistas que trabalham para isso, aí terão que ter cuidado, porque a sua empresa, se for identificada como autora da sugestão da iluminação insuficiente, pode ser realmente penalizada, vamos dizer, né? Então, nesse caso, o que eu digo? O conhecimento é a melhor coisa, porque não é necessário atender a iluminância no travesseiro da cama de dormir do quarto, mas é importante atender o banheiro, é importante atender a cozinha, principalmente, onde existe um trabalho continuado longo, né? 10h30, 11 horas da manhã até 2 da tarde, haverá alguém trabalhando na cozinha. E a cozinha é um lugar onde você usa facas, né? Onde você pode se machucar, onde você lida com alimentos e asepsia, limpeza, etc. Então, realmente a cozinha é um lugar de atenção. Cozinha e lavanderia, né? Eu faço muita atenção para esses ambientes, mas faço isso normalmente, porque isso é da nossa profissão, se dedicar a fazer isso corretamente, né? Mas a sala de estar, além de não ter planos de trabalho que vão precisar de iluminação uniforme, a sala de estar, a sala de jantar, são cenários, são ambientes de lazer no sentido mais estrito da contemplação, da beleza, dos ambientes agradáveis. O desenho do ambiente é muito superior àquilo que nós falamos, acabei de gravar uma aula agora, né? As luminárias funcionais vão fazer aquilo que nós desejamos, mas a prioridade é o desenho, é o design, não é nada além disso, né? Então, vejamos, se com esses possíveis questionadores, né? Ou, por exemplo, poderia ser questionada por aquela pessoa que eu citei, né, dessa loja. Em primeiro lugar, os projetos foram apresentados em todos os números, foram aprovados, eles não tinham nenhuma referência, né? E a norma não é uma lei, né? A norma você segue desde que haja um entendimento de que você deve cumprir aquela determinação. Além do mais, tem outra coisa, eu poderia mostrar claramente, como mostrei para vocês, que a iluminação no piso 500 é totalmente estapafúrdia, né? No caso daquela loja. Mas, realmente, a gente precisa conhecer para poder argumentar, senão você fica totalmente, como eu digo, tiranizado por um número que não faz nenhum sentido no seu trabalho, né? Mas, de fato, a norma é para ser seguida em tudo aquilo que diz respeito a trabalho continuado. Tudo o que diz respeito ao trabalho continuado tem que ter boa iluminação, e eu acho que a norma é condescendente com os níveis que ela sugere. Por exemplo, a NBR 89/95, ela não fala em residência, não dá número nenhum para residência, mas ela fala que em ambientes sanitários, de forma geral, né? Ambientes de mesas, trabalho, cozinhas de restaurantes, etc., ela dá referências, né? E as referências são baixas, porque, por exemplo, em geral, circulações de escada, tudo 150 lux, né? Média mantida.
horizontal no caso. Em salas de estar, etc., 200 lux, né? Daí não quer dizer nada. E salas, né? Ambientes de estar em geral, não fala salas de residências. E cozinhas de restaurante 500, mas outros ambientes de trabalho 300 lux, né? Muito pouco 300 lux, mas de qualquer forma, muito pouco quando a cozinha é grande, né? Quando a cozinha envolve mais pessoas trabalhando. Quando as cozinhas pequenas, né? Eu peguei até um apartamento, no próximo slide a gente vai ver isso, eu fiz um estudozinho, que eu falei para o Cássio. O Cássio é um colaborador maravilhoso que nós temos, que tem feito muito trabalho desses diálogos todos, né? Porque a gente precisa muito dessas coisas para fazer estudos, né? Eu gosto muito de usar os aplicativos de cálculo exatamente para poder estudar as alternativas e ajustá-los, tanto o desenho dos ambientes como essas áreas que são importantes, né? Então eu peguei uma plantinha de um edifício, desses investimentos aí que a gente está trabalhando, aí pedi para a Daphne cortar um apartamento qualquer, falou, Adriana, o único apartamento que tem sala, quarto, cozinha, banheiro, como a senhora quer, tudo separadinho, é o apartamento do zelador, porque os outros são unidades que tem uma, duas ambientes, o resto é comunitário, lavanderia comunitária, tudo comunitário, né? Então o único que tem, no caso que nós estávamos falando, estava na mão, eu falei, então manda do gelador mesmo. Aí eu peguei, e você no próximo slide, vocês vão ver como os coitados dos meus colaboradores recebem as informações, né? Então eu fiz rapidamente uma plantinha, muito rapidamente, porque eu estava escrevendo outras coisas, né? E aí o Cássio desenhou a planta, né? E fez os diálogos todos de cálculo, né? Dei as luminárias lá para ele procurar a fotometria, levantar a fotometria, já tem essas coisas, né? Mas enfim, então eu comecei fazendo uma solução, olha que interessante como o aplicativo é uma ferramenta importantíssima hoje. Por quê? Se eu estivesse fazendo trabalho sério, eu fiz qualquer coisa, até com mais cara de coisa feita por um lojista do que propriamente uma solução minha, né? Porque aí no caso do zelador ele não pode fazer todas essas coisinhas, porque ninguém vai executar isso, mas né, a gente pode fazer de conta que isso é apartamento de alguém e que foi um lojista, o lojista pôs algumas luzinhas a mais, né? Então eu fiz rapidamente, passei para o Cássio, né? Coitado, teve que entender dessa forma que eu faço, 2 minutos, escrevo tudo, e pior de tudo que eles entendem, né? Como entender a letra, né? A secretária sempre entende a letra da gente mais do que a gente, né? Então é muito interessante porque eles conseguem transformar isso em imagens. Então no próximo slide a gente começa a ver as imagens que ele produziu. Aí eu tenho horror de manchinha na parede, né? E não tive nenhuma preocupação. Eu falei, meu Deus, eu tinha que ter dado o ângulo, né, porque aquelas luminárias estão voltadas para a parede, né? E, na verdade, elas têm que iluminar o armário que está embaixo da televisão, né? Tem uma televisão entre as 2 faixinhas luminosas. E tem uma bancada, né, atrás de uma poltrona, que é a poltrona onde supostamente as pessoas assistem televisão, né? E tem um móvelzinho onde haverá, obviamente, alguns vasos, livros, castiçais, livro, alguma coisa para fazer a decoração da casa, né? Então, de cara, eu percebi que, acho que tem vou pedir para voltar 2 slides, né? Porque aí eu vou mostrar a plantinha que o anterior é esse, a plantinha que o Cássio fez, né, que está bem distribuída aqui. Então reparem o seguinte, a entrada aqui à esquerda embaixo, né? Eu pus uma luzinha no centro, né? E depois eu tracei uma linha assim, sem pensar no que eu estava iluminando, e logicamente coloquei bem na divisa do móvel embaixo da televisão. Claro que não vai iluminar a face, né? Porque eu deveria ter feito ele mais... então, olha, Cássio, vamos mudar isso aqui para a direita, porque aí não dá para ficar desse jeito. Então vamos voltar para onde estava, né? Só para mostrar que a gente vai desenhando essas bobagens. Depois eu fico irritada comigo, porque mesmo sendo para mostrar para vocês uma questão de norma, que não tem nada a ver, mas puxa vida, porque eu não fiz direito, né? Mas eu também não tinha tempo de pensar. Então no próximo slide a gente vê o resultado de outros ambientes desse apartamento, nesse macro apartamento, né? As luzinhas no aparador atrás da poltrona, a mesa de jantar no fundo, depois um quadrozinho na parede. Reparem como o quadro está muito iluminado na parte de cima, porque a luminária está muito próxima da parede, né? No slide de cima dá para ver isso, né? E depois lá no fundo tem
uma luminériazinha, né? Jogando luzinha para cima e para baixo, e um foquinho no paradorzinho também. Lá supostamente é um lugarzinho de bar, né? E a parte de baixo, reparem, são duas luminárias que a gente põe para o armário, né? O armário do quarto de dormir, né? E aí o quarto, essas duas luminárias dão conta do armário, porque abrindo as portas a gente tem uma farta iluminação interna ao armário, né? Que é o que a gente deseja. No outro slide a gente já vê o quarto com dois abajures, né? E o abajur que ele escolheu, né? Eu falei, Cássio, põe qualquer modelo, mas eu esqueci de dizer para ele que tinha que ser difuso, que tinha que ter luz para cima também, né? Porque esses abajures servem a essa cavidade do quarto. Então reparem que coisa interessante. Depois eu falei, puxa, isso é didático porque a gente falou sobre isso, né? A cavidade não pode ficar escura, porque a sensação é de que o quarto está apagado, está todo no escuro, né? Então se o mesmo fluxo fosse distribuído inteiro, aí a gente teria a percepção do canto do quarto, né? Depois a gente vai ver que eu fiz as modificações e como ficou. E na cozinha, né? Embaixo a gente vê a cozinha, tem uma luminária pendente que joga luz para o teto, e que eu pedi para ele colocar um armário, mas eu esqueci de dizer para ele que era para colocar o armário e a iluminação embaixo, para dar a iluminação da pia, né? Então a gente vai indo assim, mas, por exemplo, digamos que eu fosse uma pessoa bem principiante e que eu tivesse esquecido de pôr, tivesse um armário lá em cima e que eu tivesse esquecido de pôr a iluminação para a bancada. É óbvio que ao olhar essa imagem aqui de baixo, a gente vê que está faltando luz em algum lugar aqui, né? Está faltando luz na bancada junto à janela também. Aí vem para o banheiro, né? O banheiro é quase uma solução meio obrigatória. No próximo slide a gente vê pia e box, né? É claro que ele não fez a divisória de vidro, né? Portanto a luz está contida numa suposta parede, né? Não é assim que vai continuar, vai ter uma iluminação maior, não vai ter essa sombra em cima da bacia, né? E isso contribui também para a pia, né? Mas no outro slide a gente vê então imagens do conjunto desse apartamento, né? Começando aqui na parte de cima, a gente pode ver a entrada, né? Aqui é pequenininha, aqui a entrada aqui à direita, né? Bem no cantinho aqui, né? Logo depois tem o banheiro, mas aqui, nesse cantozinho recuado temos uma entrada com a iluminaçãozinha central e depois temos aquelas manchas da luminária que está em cima do balcão. No fundo tem na mesa de jantar, tem a paredinha, né, com o faixinho muito em cima do quadro, e à esquerda eu pedi para colocar um vasinho com uma florzinha para aquele vasinho, né? A gente tem que inventar para preencher um pouquinho o espaço, né? À direita tem a cozinha, que aparentemente tem luz suficiente na bancada da janela, mas podia ter mais, porque lugar de trabalho não precisa de mais mesmo, né? Aí tem aquele barzinho que está muito escuro com um pontinho de luz só e o quarto atrás que está escuro, como eu falei, na parte superior. Então, na imagem de baixo, a gente vê melhor a cozinha, vê essa luminária pendente que vai jogar luz para o teto, por isso ela tem um tracinho luminoso. A gente vê agora, está olhando de cima, mas embaixo a gente não vê nada, só vê o teto clareado, né? Os faixinhos que estão incorretos lá na televisão, né? O canto do vasinho verde ali, que tem um verdinho, né? Enfim, e o quarto que a gente vê bem claramente que a cama está iluminada, mas o quarto está numa posição horrorosa, né? Então, no próximo, eu fui fazendo modificações, né? Para que a gente melhorasse um pouquinho essa... Deixa eu ver se aqui já tem a modificação. Não temos a modificação aí, não. Pode botar o próximo, André, por favor, porque assim a gente vê a plantinha modificada, né? Aqui ainda temos o apartamento original, como a gente fez, sem as minhas correções, vamos dizer, né? E aí, o próximo slide mostra o seguinte: as pessoas gostam muito de ver essa perspectiva axiométrica de cima, né? Não é axiométrica, é a perspectiva superior axial, né? E leituras de false color rendering, né? Que eu não sei porque as pessoas gostam bastante. De fato, esse vermelho, por exemplo, está em torno de 350 a 400 lux. O azul está em torno de 50. E o amarelo e o verde estão em torno de 150, 200 por aí, né? Então, se dá uma ideia, mais ou menos, da distribuição luminosa. E lá em cima, a gente vê claramente, primeiro, quais as superfícies que precisam ser melhoradas, né? Como a bancada da cozinha embaixo do armário, né? Como
focalização, posição dos fachos para iluminar o armário embaixo da TV, como afastar um pouquinho a luminária do quadro para dar melhor iluminação do quadro, como completar a parte superior da cama do quarto, né? Como aumentar aquele local do barzinho, né? E nisso a gente vê tudo. Vejam como a parte de baixo tem áreas muito escuras nesse pequeno barzinho, né? Porque realmente ficou pouca iluminação, dá para ver claramente, né? Então é muito útil essa ferramenta, né? Aí eu pedi para aumentar, vamos ver a plantinha nova agora, né? A plantinha modificada, no próximo slide, a gente vê ele colocou uma linha nas duas luminárias que a gente afastou e não tem nenhum problema não precisa de alinhamento aí com relação à lumináriazinha do hall, né? Isso aí a gente está enxergando em perspectiva, nunca vai ver esse alinhamento, não tem esse alinhamento aí, né? Mas de qualquer forma não tem importância nenhuma, vale mais as superfícies bem iluminadas, né? Na cozinha a gente colocou a luminária embaixo do armário. Eu pedi para aumentar um ponto na bancada de trabalho, porque durante o dia tem bastante luz, mas à noite vai faltar luz. E pedi para acrescentar mais um ponto naquele barzinho e acrescentar o abajur jogando luz para cima também na parte do quarto. Aí afastei também a luminária que está lá no quadro, né, para ela ficar um pouquinho mais elegante em relação ao quadro. E aí nós vamos ver as perspectivas no próximo slide que temos desse resultado. Então vejam, lá junto da televisão, vejam, antes tinha tanta luminosidade na parede que nem aparecia a televisão, agora aparece, né? E agora a gente vê que a bancada embaixo está iluminada, né? Continua a mesma luz do aparador, continua a luzinha do vaso, né? E aqui no slide de baixo a gente vê tanto a luminária do hallzinho de entrada, né? Fazendo as 3 paredes. A gente tem que sempre lembrar de colocar a luminária a 45 graus os espaços para a mancha luminosa ficar igual numa parede igual na outra parede, né? Porque é muito feio quando fica uma lá em cima e outra lá embaixo. Horrível, né? Então essas coisas a gente tem que fazer com muita precisão e as imagens ajudam muito a gente ver esses defeitos, né? Claro que esses defeitos são de um apartamento feito em 10 minutos, na vergonha minha, mas de qualquer modo estou falando que era para vocês verem alguma coisa. E vejam, a gente começa a ver a luz no teto da cozinha, né? A gente tem uma visão daqui, a luz do teto. À esquerda, aquele barzinho com 2 fachinhos já de luz, em vez de um. O quarto, ele ganhou um pouquinho de luminosidade. A próxima imagem, vocês vão ver o quarto. Ele ganhou um pouquinho de luminosidade porque já corrigimos os abajures já estão corrigidos. Mas a de cima mostra como o quadro melhorou com o afastamento da luminária, né? Ele não incomoda a cabeça da pessoa que está na ponta e ele melhorou muito a luminosidade. Deu mais regularidade, não tem aquela mancha, aquele círculo em cima do quadro. Ele ficou mais um quadro com a sua moldura íntegra, né? O que faltou aí, por exemplo, era fazer uma luzinha para a parede, né? Para ter essa parede bem iluminada, né? O Cássio, inclusive, não só atendeu a todas as minhas chateações para colocar isso e aquilo e tal, bota esse, aquilo e põe aquilo, né? A gente fala muito rapidamente, ou fala por Zoom, né? Faz uma reuniãozinha de Zoom. O Cássio é um rapaz que acho que tem um bom futuro na iluminação, porque ele é muito inteligente, ele é muito interessado, e ele não diz não. Ele é uma dessas raras pessoas que não diz não nunca, né? Eu tenho algumas pessoas que eu já citei, né, que são do gênero que não diz não. O Vanderlei, quando eu fiz aquela fazenda, que não dizia não, nem às 4 horas da manhã, quando você dizia, pega lá a escada, ele ia ali buscar a escada. Nunca falou não para nada, né? Essas pessoas são bem-sucedidas em geral, né? E aí, na próxima imagem, vocês veem a cozinha, que agora tem uma luzinha dirigida ao balcão, tem mais um pontinho lá na frente da bancada da janela. E é o quarto, vejam como o quarto melhorou quando tem a difusão total. Então, vejam, o abajur não pode ser qualquer abajur, ele tem que fazer a distribuição luminosa que a gente deseja para aquele lugar. Por exemplo, se alguém fosse na loja e escolhesse um abajur de cúpula fechada, opaca, já não ia ter esse resultado, ou melhor, nesse caso teria, mas se ele fosse fechado em cima, teria aquele primeiro resultado. Então, a escolha do abajur tem que ser, a gente escreve, né? Tem que ter luz assim, 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 para não dar bobagem, né?
senão depois tem que corrigir. Banheiro, na próxima slide, continua igual, não teve modificação, porque ele já estava bem atendido, inclusive não daria nada, porque a parede é de vidro lá, no caso, né? A parede de divisão do box é de vidro. E no próximo slide a gente vê agora o apartamento em perspectiva superior, né? Já com as correções. Então vejam como a cozinha melhorou, como a cozinha virou um ambiente de trabalho continuado, portanto está na norma, né? Então vejam, não é difícil voltar para a norma, porque as áreas onde a gente tem que trabalhar são muito pequenas. A área de trabalho, no plano de trabalho, não é qualquer lugar. Sala de estar 200 fluxos. Veja, se você coloca todos esses pontos, tem mais de 200 fluxos na sala, na média. Então não tem que se preocupar, sempre vai ter. Com 2 pontinhos na mesa, mais um nessa parede, outro nessa, vai dar 200 fluxos, 200 fluxos com certeza absoluta, né? E se não der, que você vai ver pelo estudo, você acrescenta um pontinho em algum lugar para ficar de acordo com a norma nas áreas onde existe essa possibilidade. Porque você vai estar sempre, se não tiver 200, vai estar em 180 ou 235, por aí. Então, corrigir isso é banal. Então, você tem que saber avaliar a sua responsabilidade, mas a norma continua sendo uma referência, né? E quando tem absurdos que não tem nada a ver com o seu uso ou com o desenho do que você está fazendo, então você não precisa se preocupar com isso, né? Mas reparem, como foi boa, eu quis mostrar isso, como o aplicativo é uma ferramenta interessantíssima para você ajustar o seu projeto, né? Fizemos poucos ajustes e depois, na hora do Cássio me passar isso, a gente passou umas 2 horas, toda vez que ele mandava alguma coisa, Cássio, eu não abro nada em RAR, manda outra coisa. E ficamos numa luta ali, e finalmente deu tudo certo. Isso ontem, tardíssimo da noite, né? O Cássio é um herói, eu agradeço ele de Cássio Fávero, muito boa pessoa, muito bom arquiteto, muito bom parceiro, né? Agradeço a você, Cássio. Falei que você falou que ia assistir a live hoje, eu falei que ia te agradecer, né? E então, no próximo slide, a gente vê de outra perspectiva. Veja, olha que maravilha. Eu fiz faculdade com regra de cálculo. Agora imagine como é lindo para mim trabalhar com tudo isso e falar de noite com os meninos. Hoje o André estava chegando para a gente gravar. E eu estava lá montando ainda a coisa, Daphne, pelo amor de Deus, passa já essa fotografia para mim. E pau, daqui a pouquinho eu peguei a fotografia, já pus lá. É uma maravilha o mundo de hoje. Vocês não sabem que coisa maravilhosa que vocês têm em mãos, né? Então tem que aproveitar, fazer arquitetura bem feita, porque os recursos hoje são ótimos. Aí eu coloquei os 2 apartamentos, né? O apartamento de baixo, né? Não, desculpem, agora o próximo slide é que eu coloquei os 2 apartamentos, desculpem. O apartamento de baixo é o apartamento corrigido e o apartamento de cima era o apartamento escuro, é isso mesmo? Deixa eu ver. Sim, o de baixo é o que está valendo, o de cima é o primeiro, né? Então reparem, o vermelho é o que dá 400 lux, etc, né? Então reparem como aumentou na área de trabalho e dá para ver, depois na imagem de cima vai dar para ver também, né? Então vejam como melhorou tudo, né? Como os 2 fachos em cima da televisão estão iluminando a parede e não o móvel que eu quero. Por que eu não quero iluminar a parede? Porque a televisão está ao lado, eu não quero ter faixa luminosa no meio da televisão. Tem que ter ambiente claro, a televisão nunca pode estar num contraste exagerado, porque isso faz mal para a visão realmente, né? Para dar um cansaço cerebral. E aí, todas as áreas de trabalho estão muito bem servidas, né? Como a gente pode ver nas cores aí, rapidinho a gente vê com cor, já viu onde que está o escuro e onde não está. Vejam aquele cantinho do bar ali, embaixo, né? No meio, como estava escuro, azul, e como embaixo agora melhorou muito. Por quê? Porque a interreflexão serve não só aquele pontinho que eu pus a mais, ele ilumina todo o restante, né? E aí você tem uma ideia muito boa de como está se comportando as variações, né? O próximo slide mostra a mesma questão, só que no claro escuro. Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque dá para a gente ver claramente as manchinhas, né? E dá para ver o que eu falo. Como a gente pode falar em médias na residência, não pode falar no lobby do hotel, nas lojas, não tem média, né? Tem ponto a ponto, né? Que a gente está vendo aí. Então, a gente pode treinar bastante para ter segurança de como a gente vai
argumentar caso alguma vez aconteça alguma coisa dessa. Mas, realmente, onde existe determinação legal, a gente tem que atender, não é o caso. Depois também nunca vai, nesse caso, pôr a luz suficiente nos ambientes, nos planos de trabalho, não vai comprometer o nosso desenho, né? Mas, enfim, então, eu quis trazer esse estudozinho rápido para mostrar essas coisas para vocês, né? Que a norma é absolutamente importante seguir nos ambientes de trabalho, né? Que a norma é uma referência sempre, né? Todas as questões são referência e que o conhecimento traz a liberdade suficiente para argumentação e para agir confortavelmente em função da sua, como se diz, da sua necessidade, né? Porque, no fundo, quem trabalha bem está sempre procurando atender o seu cliente, atender o usuário do seu cliente. A gente nunca trabalha para os outros, né? A gente não trabalha para sair na capa da revista, né? A gente sai na capa da revista porque a gente trabalha sem pensar na capa da revista, né? A gente quer atender as coisas no sentido de realizar coisas boas, né? E, então, é só para complementar a questão da norma, para não ficar a imagem de que eu disse que a norma não presta. Mesma coisa com a certificação. Não é porque tem aqueles 2 pontos que eu acho absolutamente fora de propósito, que a certificação não é um documento, não é um princípio válido, principalmente para ampliar a questão da consciência das pessoas em relação à sustentabilidade, né? Os cuidados que a gente deve ter no uso interessante e racional da energia, né? Então, tudo isso é válido, tudo isso agrega conhecimento, agrega valor ao que a gente pensa. Então, sim, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, o que a gente tinha para falar era isso, né? Tá bom? Muito obrigada.